Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Camila e esse é meu canal. Aqui no meu canal você vai encontrar dicas de estudo, vlog de leitura, a minha rotina como universitária, como professora iniciante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, vou comentar com vocês as minhas leituras de 2024. Sim, eu vou falar de todas as minhas leituras porque eu não leio muitos livros, comparado às pessoas que eu acompanho, que lê 40, 50, 60 livros no ano. Eu não consigo ler tudo isso, até porque, assim, a minha rotina na faculdade é muito puxada e eu também sou mãe, né, de 2 crianças pequenas e tal. Mas eu sempre tô lendo alguma coisa, todos os dias eu leio, nem que seja um pouquinho, 20 minutinhos, 30 minutinhos, às vezes eu consigo ler 1 hora. Então, assim, todos os dias, antes de dormir, eu consigo ler um pouco. Então, esse ano de 2024, eu consegui ler 12 livros. Foi mais ou menos ali uma média de 1 livro por mês, o que para algumas pessoas é muito pouco, para outras pessoas já é bastante, porque não tem costume de ler. Mas enfim, vou estar comentando aqui com vocês sobre essas leituras, sem spoiler, tá? Mas só um pouquinho da minha experiência. Se você quer saber mais também, eu sempre compartilho no meu Instagram, Leituras da Cá. Lá eu compartilho os livros que eu leio, eu faço algum comentário do livro, eu coloco frases, eu sempre compartilho com vocês frases, citações, né, dos livros que eu leio, eu marco, e aí eu tiro foto, eu compartilho lá. Às vezes eu comento alguma coisa, às vezes não, às vezes eu só coloco mesmo o print ali, né, a foto do trecho do livro que me marcou de alguma forma, que fez eu refletir de alguma forma. Então, se você quer conhecer o meu Instagram, vai lá, que é o Leituras da Cá, e eu tô sempre compartilhando as minhas leituras por lá. Lá eu faço mesmo como se fosse um diário de leituras mesmo. Bom, o primeiro livro que eu li em 2024 foi Morte no Nilo, de Agatha Christie. Eu sempre leio alguma coisa da autora, né? E foi um livro muito gostoso de fazer no início do ano, sabe? Gosto de ler livros da Agatha Christie nas férias, então foi uma leitura bem interessante. Dessa vez eu consegui adivinhar algumas coisas, porque é difícil, livro de Agatha Christie. Eu sempre sou muito feita de besta, porque eu nunca consigo descobrir nada, mas nesse livro eu consegui acertar ali algumas coisas, já fiquei feliz. Que é basicamente, assim, bem resumidamente, a gente tem ali uma personagem que é a personagem mais rica ali do livro, e ela vai estar fazendo uma viagem de navio de meses, né, de lua de mel. E nessa viagem vai ter várias pessoas ali que têm algum interesse na morte dessa mulher. E como a gente sabe, né, no livro de Agatha Christie, sempre alguém tem que morrer, né? Então essa personagem, ela vai morrer, ela vai ser assassinada. O Hercule Poirot vai estar lá também nesse navio, por acaso, de férias. Então ele vai começar a investigar a morte dessa mulher. E tem vários suspeitos, né? E fica ali você querendo adivinhar quem foi que matou. Você fica ali junto com o detetive, né? Tentando descobrir quem foi. Então, dessa vez, eu consegui adivinhar algumas coisas. Eu gostei. Foi uma leitura bem legal de fazer no início do ano. E, assim, muitos personagens. Eu tive um pouco de dificuldade no início de gravar todo mundo, porque bastante personagem essa história, mas eu gostei. Depois eu comecei a ler A Cor Púrpura, que era um livro que eu queria ler há muito tempo. Os livros que eu não tiver aqui, eu vou estar mostrando aqui na tela pra vocês, tá? Porque a maioria deles eu não li físico, só 4 que eu li físico. Os outros eu li tudo no Kindle, então vou colocando a capinha pra vocês. A Cor Púrpura foi um livro que me marcou bastante. Ele tem uma história muito triste. Uma mulher que ela vai sofrer maus tratos, abuso dentro de casa, enfim, no casamento. É uma história bem triste, mas porém bem reflexiva, que eu gostei muito de fazer essa leitura. Mas assim, logo no início, primeiro capítulo, ele já tem uma cena horrorosa de abuso sexual. Então, se você tem problema com isso, eu não aconselho você a estar lendo esse livro, porque foi uma coisa que eu achei muito pesada. E assim, eu não tenho gatilhos com isso, mas eu fiquei imaginando que uma pessoa que tem gatilhos com isso não é uma boa ideia. Mas foi um livro que fez sim eu refletir em várias coisas.
sobre a vida, sabe? Foi uma leitura que eu gostei de fazer, mas eu não recomendo pra todo mundo. O outro que eu li foi Misery, do King. Gostei muito também, foi o Misery, Louca Obsessão. E assim, muito boa essa história. Bom, bem resumidamente, essa história é o seguinte: quem é Misery? Misery é a personagem principal de uma série de livros que um escritor, que é um dos personagens principais dessa história, ele escreve uma série de livros sobre essa tal Misery. E aí, no último livro lá que ele vai escrever, ele decide matar a personagem principal, né? A tal Misery. Só que a fã número 1 dele não gostou muito disso. Que era uma mulher que gostava muito dos livros desse escritor e tal. E por uma coincidência, esse escritor ele vai sofrer um acidente de carro. E quem vai socorrer ele vai ser essa mulher. E até então ela nem sabe ainda que ele matou a Misery, não. Então ela vai pegar ele e vai levar para casa dela. Ao invés de levar ele para o hospital, vai levar para casa dela. E ali vai manter ele meio que prisioneiro. Só que até então ela não sabe que ele matou a personagem principal, que ela adora. Quando ela descobre, aí ela fica, né, muito chateada. Essa mulher ficou bem chateada. Só que ela não era muito boa da cabeça, nem um pouco boa da cabeça. Então ela começa a torturar esse escritor, dizendo que ele tem que dar o jeito dele pra escrever uma continuação, pra reviver essa personagem. Ele vai passar por poucas e péssimas nesse lugar que ele tá com essa mulher. Então, assim, é um livro que a gente fica assim, ó, aflito, angustiado, querendo que ele se livre e, enfim, porque ele se meteu numa situação bem complicada. Mas eu gostei muito de ler esse livro, tá? Foi uma leitura muito boa de fazer, prendeu super a minha atenção. Foram momentos que eu realmente consegui me desligar de tudo, da faculdade, de tudo, sabe? Focar na história e conseguir me distrair. E assim, foi muito boa a leitura. Aí depois disso eu peguei O Velho e o Mar, que é um clássico. Inclusive o autor desse livro, ele ganhou um prêmio Nobel com esse livro. Então eu fui assim com muitas expectativas. Mas assim, não sei se foi pelo momento que eu estava, de estar muito cansada mentalmente e tal. Eu achei a leitura muito parada. E apesar de reconhecer que tem ali lições muito boas, muito bonitas, eu assisti resenhas para tentar ampliar a minha visão, meu entendimento sobre o livro, porque principalmente quando é livro clássico, eu sempre faço isso, eu leio o livro e depois eu procuro resenhas para ver se eu consigo enriquecer mais ainda essa leitura que eu fiz, de repente algum ponto de vista diferente que eu não percebi. E eu fiz isso com O Velho e o Mar. Realmente tem lições interessantes, coisas legais, sabe? Mas não foi uma leitura gostosa pra mim, não. Pra mim foi uma leitura muito entediante e que eu fiquei doida que acabasse. Inclusive eu fiquei assim enrolando, arrastando esse livro o mês todo. E é um livro super curto. Eu fiquei me sentindo super mal, porque caraca, é um clássico que a maioria das pessoas falam bem, mas não funcionou pra mim. Achei uma escrita muito parada. É um velho que ele vai pescar sozinho, ele é bem velhinho, e ele vai pescar sozinho, e ele consegue ele fisgar um peixe muito, muito, muito grande, maior do que o barco dele, e ele fica ali lutando para conseguir pegar esse peixe, para conseguir amarrar esse peixe no barco, para conseguir levar esse peixe para casa. Acontece várias coisas ali, fica lutando com o peixe por bastante tempo. Então assim, gente, sei lá, não funcionou pra mim, infelizmente. Não funcionou pra mim. Então é isso. Mas muita gente fala bem, tá? Então se você nunca leu O Velho e o Mar, vai ler e vai tirar a sua própria conclusão. E assim, se você gosta muito, muito desse livro, me fala aqui o porquê que você gosta muito desse livro, porque eu tenho muita vontade de saber, porque eu realmente queria olhar para esse livro de uma forma diferente. Então, se você gosta muito desse livro, coloca aqui nos comentários o porquê que você gosta muito desse livro. Então é isso. Aí logo depois desse eu peguei o Caderno Proibido, que foi um livro que foi muito indicado pela Bruna Marchiori, que é uma professora que eu acompanho, que eu sigo aqui no YouTube, e eu gostei muito. Nossa, eu gostei muito.
Esse livro, Caderno Proibido, ele vai contar a história de uma mulher casada, tradicional ali, né? Casada, com os filhos, e ela cuida da família. Aquela realidade bem tradicional que a gente conhece, né? Uma mulher casada que cuida da família, cuida dos filhos, do marido, com muita dedicação e tal. Só que essa mulher, ela não tá muito satisfeita, sabe? E ela compra um caderno, que é o motivo do nome desse livro, né? Caderno Proibido. Esse caderno, ninguém sabe da existência dele. Ela começa a escrever ali realmente o que ela pensa, o que ela sente, porque ela mostra que, na verdade, ela vive uma grande encenação, que ela tá sempre fingindo ser alguém que ela não é. Ela tá sempre falando algo para mascarar o que ela realmente sente. E nesse caderno, ela começa a realmente ser ela mesma. Ela começa a realmente colocar os pensamentos dela, que ela acha que as pessoas julgariam ela, e realmente eu acredito que julgariam mesmo, se ela externasse aquilo, né? E ela começa a ser verdadeira. E ela começa a tirar as máscaras que ela mesma vai colocando dela mesma, e ela vai passando a ser mais ela mesma, escrever realmente o que ela pensa. E é um livro muito interessante, porque vai mostrando o quanto essa mulher, ela vai se conhecendo, sabe? O autoconhecimento vai acontecendo ali durante o livro, e você vai vendo as mudanças nela, nos comportamentos dela. Então, assim, é um livro muito bom. Eu gostei muito de fazer essa leitura. Foi assim, eu não vou ranquear os livros, mas esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano, porque realmente eu postei várias citações lá dele no Instagram, e realmente ele fez eu refletir assim demais. Que, principalmente essa parte, né, que muitas vezes ali na vida a gente vai encenando, a gente vai montando um personagem, porque é como a gente acha que as pessoas vão aceitar mais a gente, mas isso a gente acaba mascarando muita coisa dentro da gente, e muita coisa boa também que poderia, né, sair, não sai, porque a gente fica sempre, né, se podando, sempre entrando ali num personagem, né? E muitas vezes se abafando nossos sonhos, abafando as nossas vontades. Então, assim, achei muito interessante. Caderno Proibido, se você ainda não leu, leia, porque é muito bom. O outro livro que eu li esse ano foi A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Carla Madeira é uma das minhas autoras favoritas, né, gente? Eu já li Tudo é Rio, gostei muito. Li Véspera, gostei muito. E esse livro aqui não foi diferente. Porém, dos 3 livros que eu li dela, olhando assim um pouco depois, né, de eu ter lido esse daqui, esse não foi o meu favorito. Eu acho que esse aqui ficou em terceiro lugar, dos 3 livros que eu já li dela, né? Por conta do sentimento que fez eu ter. Porque Tudo é Rio e Véspera mexeu muito comigo. Eu fiquei assim, coração na boca, sabe? Eu li o livro aflito o tempo todo. Aqui, eu tive um pouco de aflição? Tive, porque também, né, como todos os livros da Carla, tem uma história bem triste aqui, tragédia, mas ele não mexeu tanto comigo como o Tudo é Rio e o Véspera. Mas esse livro, ele tem uma escrita muito linda, muito poética, e dá vontade de você ficar marcando toda hora. Eu cheguei a marcar alguns aqui no início, tá vendo? Mas depois eu li a maioria da metade aqui, ó, pro final, eu li no Kindle. Então as outras marcações acabou ficando no Kindle, eu não passei pra cá. Mas é um livro que você toda hora quer marcar. Ele tem uma escrita muito bonita, muito poética, cheio de frases, sabe, maravilhosas. Aí no final eu descobri por quê. Porque a Carla, ela usou nesse livro várias frases de escritores famosos. Dostoiévski, Victor Hugo, Clarice Lispector. Ela utilizou frases de vários escritores maravilhosos. Então, assim, por isso, todo momento você vai querer marcar alguma coisa nesse livro, porque é uma escrita muito bonita. E, assim, é um livro muito interessante, e eu gostei de fazer essa leitura. E é o final mais confortável, eu acho, dos livros da Carla. É o que tem um final mais confortável, assim, não tão horrível. Os outros, eu achei o final bem horrível. Tudo é Rio, eu não gostei daquele final, enfim. Não, é realista, é realista, mas é aquela realidade ruim, sabe? E por que tem muita citação, né, de livros nesse livro aqui? Porque uma das personagens desse livro, a Bia, acho que é esse, assim,
fala o nome dela. Ela é fã da literatura. Ela é super fã de ler, sabe? Então ela lê muito. A personagem principal desse livro, ela lê muito, muito. Então, ela vai, na fala dela, falar muitas vezes alguma frase de algum livro que ela leu. Tem até uma parte aqui que ela fala que ela comenta isso, né? Tipo, que ela já leu tanto que ela não sabe se quando ela fala é ela mesma que fala ou se são as frases do livro, dos muitos livros que ela leu. Então, é como se ela vivesse falando as coisas que ela leu, sabe? Achei muito interessante. Gostei muito desse livro aqui, recomendo a leitura. Outro livro que eu li foi Mente Perigosa, da Ana Beatriz Barbosa. É um livro de não ficção, tá? Ela vai contar ali como que o psicopata, ele age, sabe? Como que ele faz para se infiltrar ali na vida das pessoas, para disfarçar e aos pouquinhos ir destruindo a vida das pessoas. E que muitas vezes esse psicopata, a maioria das vezes, ele não vai ser um assassino, mas ele vai ser alguém que pode destruir o emocional de muitas pessoas, ele pode destruir famílias, ele pode destruir empresas. E assim, não necessariamente matar, mas ele vai entrando ali, muito simpático, muito boa praça, né? Conquistando todo mundo. E quando você vê, ele vai fazendo um estrago na vida das pessoas. Então ela traz isso, sabe? Esse olhar de que o psicopata não vai ser aquela pessoa que você vai olhar aí, esse cara é esquisito, essa mulher é esquisita, é psicopata. Não. Muitas das vezes, a maioria das vezes, ela vai vir camuflada, né? Como aquela pessoa agradável, envolvente, né? Porque quando eles querem, né, conseguir alguma coisa, eles são bem agradáveis, são bem envolventes. Então ela traz esse livro como forma de alerta. Ela também traz vários casos de crimes, né, no Brasil, de pessoas que têm todos os traços de ser psicopata. Ela não afirma, até porque para você afirmar que alguém é psicopata, tem que ter laudo, tem que ter tudo certo, senão pode dar até processo isso. Então ela mostra que pelos traços é muito provável que seja, entendeu? E ela vai mostrando casos também que ela teve no consultório dela, com pacientes e tal. Então, assim, é bem interessante esse livro. Eu li super rápido e super recomendo a leitura até como forma de alerta, da gente conhecer, da gente aprender mais sobre o assunto. Outro livro que eu li esse ano foi o Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Foi o meu Dostoiévski do ano. Sempre leio um livro dele e esse foi o livro. Foi um livro que foi muito desafiador para mim. Muito, porque o primeiro parágrafo dele, ele tem um fluxo de consciência, tem assim, você tá dentro da mente do personagem principal, só que ele vai falando de uma forma muito complexa, ele vai usando várias figuras de linguagem, várias analogias, sabe, e você fica assim, várias vezes eu tinha que ficar voltando e lendo de novo, porque eu ficava tentando pescar tudo que ele tava falando. Enfim, então o primeiro capítulo foi muito desafiador. Só que aí depois, não sei se foi o primeiro e o segundo, mas ali o início do livro, né? Mas depois começou realmente contando a história dele e mostrando ali algumas experiências que esse personagem principal, que é muito pessimista, por sinal, muito pessimista mesmo, ele é uma pessoa com a mente conturbada, sabe? Bem conturbada. Como acho que todos os personagens de Dostoiévski que eu já li até agora. Sempre são personagens muito complexos, cheios de camadas, cheios de problemas seríssimos, psicológicos, enfim. Quando começa realmente a mostrar a vida dele, as coisas que ele vai vivendo e tal, você começa a ter uma leitura mais fluida, tá? E muitas vezes eu me diverti. Eu achei engraçado, porque o personagem principal, ele é pessimista e ele é extremamente exagerado. Então ele tem umas atitudes muito exageradas. Exageradas ao ponto de ficar bizarro, sabe? Nesse nível. E ele me fez rir. Eu tenho até um vlog de leitura aqui no canal, que eu fiz lendo 2 horas todos os dias por uma semana, que eu li esse livro nesse vlog, eu ia comentando com vocês. Eu dei boas risadas nesse livro, porque o personagem ele é muito doido. Ele é muito, muito exagerado e encrenqueiro e pessimista. Mas foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, bem interessante mesmo. Você consegue ver ali algumas camadas do comportamento humano. Enfim, é muito interessante. Recomendo aí você a tá lendo. O outro que eu li também foi Jane Eyre,
um clássico aí da Charlotte Brontë, muito tempo que eu queria ler. Também fiz vlog aí lendo esse livro. Eu tenho até ele aqui. É esse aqui, ó, dos clássicos, Zahra, Jane Eyre. É um livro bem grandinho, que assim, me surpreendeu muito esse livro aqui, bastante. É um romance de formação, a gente conhece, né, a Jane Eyre, a gente vai acompanhando a história de vida dela desde a infância até a vida adulta. Então a gente vai acompanhando todo o amadurecimento dessa personagem. E eu fiquei muito surpresa, tá? É uma personagem muito forte, à frente do tempo dela, incrível, muito cativante. E assim, que mulher determinada essa Jane aqui. Ela é bastante determinada. E eu não vou falar muito desse livro, porque tem um vlog de leitura aqui deste livro. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no vlog, porque eu falei várias coisas desse livro aqui lá no vlog. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer e que me surpreendeu muito. E também, junto ali com Caderno Proibido, né? Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Então, Caderno Proibido ainda gostei mais do que esse. Mas ele tá ali como os melhores, os que eu mais gostei desse ano. O outro que eu li que também se tornou favorito, que foi um dos melhores que eu li, foi Violeta, de Isabel Allende. Também tem vlog aqui no canal, tá? Também é um romance de formação. Você acompanha a vida dessa mulher, só que é um romance de formação até mais longo, porque ali você acompanha a Jane desde a infância até a vida adulta. Aqui você acompanha desde o nascimento até a morte. Essa mulher, ela nasce em 1920 e ela morre em 2020. Ela nasce numa pandemia, que é a pandemia espanhola, e ela vai morrer numa pandemia, que é a pandemia de 2020. Então, assim, é uma história de vida, muitas experiências. E, como você vê, é um livro fino, vai contar a história de uma mulher que viveu 100 anos e que viu muitos acontecimentos históricos, sabe? Guerras, epidemias, ditadura. Ela viveu muita coisa e viu muita coisa. E a história de vida dela é muito intensa também, ela passa por muitas coisas fortes. Então, assim, é um livro que, como você pode ver, é bem corrida a história, porque vai contando a história da vida dela. Na verdade, é ela mesma que narra. Ela tá contando aí a história dela pra alguém, que eu não vou falar quem é, um tal de Camilo, que você só vai descobrir quem é Camilo lá pro final do livro. Mas ela vai contando como se fosse cartas pra esse tal Camilo, a vida dela, toda a história de vida dela, as escolhas que ela fez, as coisas que foram acontecendo com ela, com a família dela. Então, assim, é um livro muito reflexivo que a gente aprende bastante, tá? Com os erros, com os acertos, enfim. É um livro que faz você refletir. Eu terminei esse livro e fiquei assim, tipo, sabe quando você fica assim, sem palavras? Eu terminei esse livro sem palavras. Então, assim, muito bom, recomendo. O outro que eu li depois desse não, esse aqui eu acho que eu li antes. Aqui não ficou na ordem, esse aqui ficou fora da ordem. Foi Inteligência Emocional. Esse livro aqui eu demorei bastante pra ler, tá? Eu comecei a ler no início do ano, em janeiro, e fui terminar de ler lá pra julho. Então, eu fiquei meio ano lendo esse livro. Mas é um livro realmente que é pra você ler devagar. Não é aquele livro que você sentar, vou ler tudo em um mês. Não é legal, porque ele é um livro riquíssimo em conhecimento. Você vai aprender muito aqui nesse livro. Que ele vai falar sobre o que é a inteligência emocional. A gente normalmente escuta sobre o QI, né? E ele vai falar sobre o que é a inteligência emocional. Que muitas vezes a pessoa tem um QI muito alto, a pessoa muito inteligente, mas o QE dela, a inteligência emocional dela é muito baixa. Então ela tem muita dificuldade de ter empatia, ela tem muita dificuldade em lidar com as adversidades da vida, porque isso é inteligência emocional. É você saber lidar com as pessoas, é você saber lidar com as situações que acontecem com você, é você ter mais empatia, né, se colocar no lugar do outro. É você conseguir se sair bem, mesmo se você estiver vivendo momentos difíceis. Então, essa é a inteligência emocional. E é um livro muito interessante, porque vai falar sobre inteligência emocional no relacionamento com o marido, com os pais, com os filhos, no ambiente de trabalho. Então, assim, tem até exemplos muito práticos. É um livro que fala também sobre ansiedade, sobre depressão. Então, como você está vendo, é um livro que tem muito conhecimento e você vai aprender muito, você vai ter vários insights lendo esse livro aqui, tá?
Então, realmente é um livro que eu recomendo. Também tem pouca marcação do meio pro final, porque do meio pro final eu li muito no Kindle, isso aqui eu fiquei intercalando. Na verdade, todos os livros, até os livros físicos que eu tenho aqui, os outros, eu também ficava intercalando com o Kindle, porque assim, eu acabo lendo mais no Kindle mesmo. Então, eu sempre gosto de ficar lendo físico no Kindle, que aí eu consigo fazer a leitura andar mais, né? Então, assim, gente, que livro bom. Se você já leu, coloca aqui nos comentários o que você achou, porque assim, eu achei maravilhoso esse livro aqui. É riquíssimo e realmente é bom você ir lendo aos pouquinhos para ir absorvendo, anotando. Eu anotei esse livro, eu risquei ele todinho, anotei. Muito bom mesmo. E por último, o último livro que eu li no ano de 2024 foi É Assim Que Começa, de Colleen Hoover. Não leio muito de Colleen Hoover, tá? Esse foi o terceiro livro que eu li dela. Eu li o Verity, gostei muito. Li É Assim Que Acaba, muito bom. Vi o filme, muito bom, gostei muito do filme. Eu até comentei isso porque tem um vlog que eu comento sobre a leitura aqui do É Assim Que Começa. E eu comentei lá, né, que eu vi o filme recentemente, É Assim Que Acaba. E assim, eu gostei muito. A adaptação ficou excelente. Gostei muito mesmo. Então, como eu vi recentemente a adaptação, já tinha gostado do livro É Assim Que Acaba, eu peguei o livro É Assim Que Começa, que é a continuação ali do casal, né? E eu gostei muito. Foi uma leitura muito gostosa, muito prazerosa de fazer. Tem um romance lindo, sabe? Uma história de superação, tanto dele como dela. Conta ali um pouco mais da história dele, né, do Atlas. Uma história paralela ali, né, da vida dele como era, até ela conhecer a Lily. Vai mostrando ali, sabe, a vida dele como era, a família dele, e é bem interessante. E eu acabei chorando nesse livro, eu não esperava. Muito difícil eu chorar num livro. Por mais que eu me emocione, eu tenho muita dificuldade de chorar com livro. E me pegou assim, desprevenida. Inclusive, é o porquê do nome do livro ser É Assim Que Começa. Que, enfim, gente, me pegou muito desprevenida, mas foi uma história que me tocou muito e que me emocionou muito. E eu gostei muito, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Foi um dos melhores, pra mim, foi uma das melhores leituras que eu fiz. Porque eu li ela exatamente no momento que eu precisava ler, sabe? Foi uma leitura de conforto e ao mesmo tempo de aprendizado. Então é isso, gente. Esses foram os meus 12 livros que eu consegui ler em 2024. Quero muito tentar ler mais livros em 2025. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz 25 livros para ler em 2025. Eu convido você a estar vendo esse vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E assim, né, vou tentar ler um pouquinho mais. Apesar de eu estar no meu último ano da faculdade, ter estágio esse ano, horas complementares, minha vida vai estar uma loucura esse ano, mas eu vou tentar ler um pouquinho mais, porque sempre dá, né? Eu tenho ficado muito tempo no celular, então se eu tirar um pouco de celular, de Instagram e tudo mais, eu consigo ler mais. Então é isso, gente. Muito obrigada se você acompanhou o vídeo até aqui. Me conta aqui nos comentários qual foi a melhor leitura que você fez esse ano, que eu quero muito saber e já fica até como indicação pra mim. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre trago o que eu tô lendo nos vlogs de leitura, de estudo. Se inscreve aqui no canal, dá o curtir no vídeo, coloca um coraçãozinho aí pra mim nos comentários, que isso me ajuda muito. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.